Minha nora não me levou no cruzeiro. Disse na minha cara que não tinha dinheiro e que eu deveria ficar em casa. Eu sorri e respondi que tudo bem. Mas quando eles embarcaram, eu já estava tomando café no deck principal. Meu filho gritou ao me ver: "Você está nos perseguindo? Saia daqui, sua velha maluca." Mas então o capitão se aproximou e disse algo que fez os dois empalidecerem e caírem de joelhos na minha frente. Mas essa parte vem depois. Deixa eu contar desde o começo como tudo aconteceu. Meu nome é Odília Sampaio. Tenho 72 anos e, até pouco tempo atrás, achava que conhecia meu próprio filho. Achava que o amor de mãe era retribuído, que os sacrifícios de uma vida inteira significavam alguma coisa. Descobri da pior forma que estava enganada. Mas também descobri algo sobre mim mesma que tinha esquecido há muito tempo. Descobri que ainda tinha força. E que algumas lições só se aprendem quando a gente para de perdoar. Tudo começou numa tarde de quinta-feira, daquelas tardes quietas que parecem iguais a todas as outras. A cozinha da edícula cheirava a cebola refogada com pimentão. Era um cheiro familiar, reconfortante, que me lembrava de tempos em que a vida era mais simples e a mesa era mais cheia. Eu estava virando os bifes na frigideira, tentando não pensar no fato de que provavelmente jantaria sozinha mais uma vez. Meu mundo tinha encolhido até o tamanho daquela edícula, uma casinha de hóspedes separada da mansão que eu mesma construí décadas atrás. 10 anos antes, depois que meu marido Antenor faleceu, eu passei tudo para o nome do meu filho Otávio. A casa grande, o terreno, as contas. "Você é homem, meu filho. Agora, você é o chefe da família", eu disse na época. Queria que ele sentisse a responsabilidade, que amadurecesse, que alargasse os ombros para carregar o peso que o pai dele carregou a vida inteira. Mas em vez de asas de águia, meu filho só desenvolveu apetite para as vontades da mulher dele, a Kênia, aquela que entrou na nossa família com sorriso de santa e coração de cobra. Hoje eu moro aqui nos fundos, tentando ser invisível, como um móvel velho que ninguém tem coragem de jogar fora, mas que não combina mais com a decoração. A porta rangeu. Uma rajada de vento frio de fim de tarde invadiu o calor da cozinha, seguida por Otávio e Kênia. Eles pareciam tensos. Meu filho não olhava nos meus olhos, ficava mexendo no botão do blazer, nervoso. Já a Kênia, essa se portava com uma tragédia exagerada no rosto, daquelas de novela mexicana. Ela jogou o casaco numa cadeira sem nem me dar boa noite e suspirou pesado, como se carregasse o peso de todos os ancestrais nas costas. "Mãe, a gente precisa conversar", Otávio começou, mas a voz tremeu. Ele olhou para a mulher, buscando apoio, reforço, como sempre fazia. Kênia imediatamente tomou a iniciativa, como sempre fazia também. "Dona Odília, nós temos um problema sério." A voz dela escorria mel, carregando aquela nota falsa de preocupação que sempre me dava vontade de ranger os dentes. "A senhora lembra que a gente conversou sobre o telhado? Aquela infiltração na ala leste?" Eu acenei com a cabeça. Claro que lembrava. Uma semana antes eu tinha ido ao banco e sacado R$ 75.000 da minha poupança. Era quase tudo que me restava. Meu fundo de emergência, o dinheiro que eu guardava para qualquer imprevisto, para meu enterro se fosse preciso. Entreguei tudo nas mãos deles. Disseram que o conserto era urgente, que se não arrumasse logo, a casa que eu construí com meu suor ia começar a apodrecer. Pois é. Kênia fez uma pausa dramática, apertando a mão contra o peito como se estivesse tendo um ataque. O orçamento subiu. Os pedreiros abriram o forro e acharam mofo preto. As vigas estão podres por dentro. Está um horror. Cada centavo que a gente tinha foi embora. Até do nosso próprio bolso a gente teve que tirar. Fiquei em silêncio, esperando o golpe. Sentia ele chegando do mesmo jeito que a gente sente a tempestade nas juntas antes do primeiro trovão. "E onde isso vai dar?" perguntei baixinho, abaixando o fogo da frigideira. "A gente não vai poder levar a senhora no cruzeiro." Kênia soltou de uma vez, e por um segundo eu vi um brilho de triunfo nos olhos dela antes de mascarar com arrependimento. "O dinheiro simplesmente não existe, Dona Odília. A senhora entende, não é?"
As passagens subiram de preço, e agora com esse concerto, eu e o Otávio mal conseguimos juntar o suficiente para nós dois. A gente precisa descansar. Nossos nervos estão em frangalhos. Meu filho finalmente levantou os olhos para mim. Culpa nadava naquele olhar, misturada com medo da esposa. Desculpa, mãe, ele murmurou. É melhor a senhora ficar aqui mesmo. Pode ficar de olho nos pedreiros, cuidar do jardim, e a gente traz uma lembrancinha bonita. Isso mesmo, cuida da casa, Kênia emendou, os lábios torcidos naquela expressão de bico ofendido que ela fazia tão bem. Alguém tem que manter a ordem enquanto a gente aperta os cintos nessa viagem. Eu olhei para ela e senti um vazio estranho. Não era raiva, não era mágoa. Era uma clareza fria, cristalina, como água de nascente no inverno. Meu olhar desceu para o pulso dela. Kênia estava ajeitando o cabelo e a manga da blusa cor de vinho escorregou um pouco. No pulso, uma pulseira cintilava. Um fio delicado de ouro branco, cravejado de brilhantes. Uma Riviera. Eu conhecia aquele modelo. Conhecia a joalheria. Conhecia o preço. Aquilo não era bijuteria. Aquela peça custava pelo menos 3 vezes o valor do tal concerto que ela estava chorando. Ela percebeu meu olhar e puxou a manga para baixo rapidamente, mas já era tarde. Está bem, eu disse. Minha voz saiu firme, equilibrada. Até para mim soou estranhamente calma. Se não tem dinheiro, não tem dinheiro. Vocês vão lá descansar. Eu cuido da casa. Os dois trocaram olhares. Esperavam lágrimas, chantagem emocional, súplicas. Minha tranquilidade os desconcertou, mas o alívio foi maior que a desconfiança. Então está resolvido. Kênia saltou da cadeira num instante, esquecendo completamente a encenação de tragédia. A gente precisa correr para arrumar as malas. Saímos amanhã cedinho. Não oferece comida, não. A gente está de jejum antes da viagem. Eles foram embora, me deixando no silêncio da cozinha que esfriava. Passei a noite fazendo minhas tarefas de sempre. Lavei a louça, passei o pano na mesa, guardei as sobras que ninguém quis. A escuridão lá fora engrossou, transformando o jardim numa fotografia em preto e branco. Perto da meia-noite, juntei o lixo para levar até as lixeiras do portão principal. Estava friozinho lá fora. O vento empurrava folhas secas pela entrada de carros. Me aproximei do container grande que os moradores da casa principal usavam, meu filho e a mulher dele. A tampa estava aberta, encostada para o lado. Otávio devia ter jogado alguma coisa fora às pressas antes de dormir. O vento pegou uma bola de papel amassado que caiu do container e rolou até os meus pés. Eu me abaixei e peguei. Era um papel grosso, pesado, amassado numa esfera descuidada. Ia jogar de volta, mas alguma coisa me fez parar. Talvez a qualidade do papel, grosso demais para ser nota de supermercado, me chamou a atenção. Desamassei a folha devagar. A luz do poste era fraca, mas as letras e números estavam bem visíveis. Era uma fatura da São Francisco Viagens. Data de ontem. Pagador, Otávio Sampaio. Descrição: reserva da suíte Gran Luxo no barco Carranca Dourada. Total: R$ 75 mil. O mundo ao meu redor congelou. Os sons da noite, o farfalhar das folhas, um cachorro latindo ao longe, tudo sumiu. Só restaram os números naquele papel. 75 mil. Exatamente a quantia que eu tinha entregado para eles 3 dias antes. Meu dinheiro. Eles não estavam consertando telhado nenhum. Não tinha mofo, não tinha viga podre. Simplesmente pegaram minhas economias para comprar uma viagem de luxo para eles dois e me disseram na cara que eu era peso morto, um estorvo que devia ficar em casa cuidando do jardim enquanto eles bebiam champanhe com o dinheiro da minha vida. Meu peito não apertou, meu coração não falhou. Pelo contrário, começou a bater firme, forte, ritmado, como o motor de um navio grande ganhando velocidade. As lágrimas que poderiam aparecer em qualquer avó comum evaporaram, queimadas pela chama gelada da compreensão. Kênia achou que tinha derrotado uma velha fraca. Otávio achou que mamãe ia aguentar e perdoar tudo como sempre. Eles esqueceram quem eu era antes de vestir avental e fazer bolo de milho para as visitas.
Esqueceram que o nome Sampaio já foi pronunciado com respeito no mundo da navegação e da logística fluvial do São Francisco. Dobrei a fatura com cuidado e coloquei no bolso do meu casaco de lã. Voltei para a edícula, tranquei a porta e fui para o quarto. Do fundo da gaveta da minha cômoda, debaixo de uma pilha de toalhas de mesa antigas bordadas à mão, puxei uma agenda de couro envelhecido. Cheirava a couro antigo e papel caro. Abri na primeira página. Tinha apenas um número escrito ali. Um número que eu não discava há 12 anos. Uma linha direta, um canal pessoal. Peguei o telefone. Tocou por um longo tempo, mas eu sabia que alguém ia atender. Mesmo no meio da madrugada, para mim, ele atenderia. Alô? Quem é nessa linha? Uma voz masculina rouca e surpresa atendeu. Boa noite, Cipriano, eu disse. Minha voz saiu dura como aço. É a Odília. Preciso ativar meu acesso executivo e preciso de um camarote no Carranca Dourada agora mesmo. Odília? O silêncio pesou na linha, denso e palpável. Sou eu mesma. Não pergunta por que estou ligando, só escuta. Preciso da estrutura atual do Grupo Navegação Sampaio imediatamente. 1 minuto depois, eu descobri algo que me fez sorrir de verdade pela primeira vez em muitos dias, ali na escuridão do meu quarto. A empresa de cruzeiros dona do Carranca Dourada não era apenas uma parceira comercial. Era uma subsidiária que nós tínhamos adquirido 15 anos atrás, quando eu ainda estava no comando. E de acordo com os documentos que Cipriano puxou dos arquivos, minhas cotas de sócia silenciosa se estendiam a ela também. Legalmente, eu não estava pedindo um favor. Eu estava me preparando para pisar no deck do meu próprio navio. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Fiquei parada ali no escuro, com aquela fatura amassada na mão, por quanto tempo não sei dizer. Poderiam ter sido segundos ou minutos inteiros. O vento frio do São Francisco continuava soprando, trazendo aquele cheiro de rio e de mato que sempre me acalmou. Mas naquela noite o cheiro não trazia paz, trazia clareza. Olhei mais uma vez para os números no papel. 75 mil reais. A mesma quantia exata que eu tinha sacado da minha poupança e entregado nas mãos do meu filho 3 dias antes. Não era coincidência, não era engano, era roubo. Roubo premeditado, calculado, executado com sorriso na cara e história ensaiada. Dobrei o papel com cuidado, passando os dedos nas dobras para deixar bem certinho, e coloquei no bolso do meu casaco de lã. Joguei meu saquinho de lixo no container, fechei a tampa devagar para não fazer barulho e voltei para a edícula com passos firmes. A casinha estava do jeito que eu tinha deixado. A louça lavada no escorredor, a mesa limpa, o pano de prato pendurado no gancho. Tudo no lugar, tudo em ordem. Minha vida inteira tinha sido assim. Tudo no lugar, tudo em ordem. E foi justamente essa ordem, essa previsibilidade, que fez meu filho e a mulher dele acharem que eu era fácil de enganar. Tranquei a porta atrás de mim e fui direto para o quarto. Não acendi a luz grande, só o abajur do criado mudo. A claridade amarelada criou sombras longas nas paredes, mas eu não precisava de muita luz para o que ia fazer. Conhecia cada centímetro daquela cômoda de mogno que trouxe do meu antigo quarto na casa grande. Conhecia cada gaveta, cada rangido, cada segredo. Me ajoelhei no chão, abrindo a gaveta de baixo. Tirei a pilha de toalhas de mesa bordadas que minha mãe me deixou de herança. Debaixo delas, encostada no fundo da gaveta, estava uma agenda de couro marrom escuro. O couro estava envelhecido, com aquelas marcas que o tempo deixa nas coisas de qualidade. Cheirava a história, a decisões importantes, a uma época em que meu nome significava alguma coisa no mundo dos negócios. Peguei a agenda e sentei na beira da cama. Passei a mão na capa, sentindo a textura familiar. Fazia 12 anos que eu não abria aquilo. 12 anos desde que decidi me aposentar de verdade, deixar o mundo corporativo para trás e virar só avó, só mãe, só viúva. Achei que merecia descanso.
Achei que meu filho cuidaria de tudo. Achei errado. Abri na primeira página. Ali estava, escrito na minha própria letra de caneta tinteiro, um número de telefone. Só isso. Sem nome, sem identificação. Quem precisasse saber, saberia. Quem não precisasse, não tinha que saber. Olhei para o relógio na parede. Quase 1 da manhã. Qualquer pessoa normal estaria dormindo. Mas Cipriano não era qualquer pessoa. E aquele número não era uma linha qualquer. Era o canal direto que eu mantive aberto justamente para situações que eu esperava que nunca acontecessem. Peguei meu telefone, aquele aparelho simples que Kênia vivia zombando, dizendo que eu precisava de um moderno. Digitei os números devagar, conferindo cada um. Apertei o botão verde e encostei o aparelho no ouvido. Tocou 1 vez, 2, 3, 4. Eu esperei, paciente. Sabia que ia atender. Alô? A voz era rouca, carregada de sono e surpresa. Quem está falando? Cipriano, sou eu, Odília Sampaio. O silêncio do outro lado durou uns 5 segundos inteiros. Eu quase podia ver o homem sentando na cama, esfregando os olhos, tentando processar o que estava ouvindo. Dona Odília? A voz dele mudou completamente. O sono sumiu, substituído por uma mistura de respeito e preocupação. Aconteceu alguma coisa? A senhora está bem? Faz quanto tempo que não fala comigo? 12 anos, respondi sem rodeio. E estou bem, mas preciso de informações e preciso agora. Pode falar. O que a senhora precisa? Quero saber a estrutura atual do Grupo Navegação Sampaio, todas as subsidiárias, todas as participações, e quero saber especificamente sobre uma empresa chamada São Francisco Viagens, que opera um barco de cruzeiro chamado Carranca Dourada. Ouvi barulho do outro lado. Cipriano devia estar levantando, indo até o escritório, ligando o computador. Ele sempre foi assim, eficiente, discreto, leal. Trabalhou comigo por 23 anos antes de eu me aposentar. Quando saí, deixei ele como guardião de certos assuntos que preferi manter longe dos olhos do meu filho. Deixa eu puxar aqui, ele disse. Ouvi o som de teclas sendo digitadas. São Francisco Viagens, dona Odília. Essa empresa foi incorporada ao grupo há 15 anos. A senhora lembra? Foi aquela aquisição que fizemos quando o seu antenor ainda era vivo. Compramos 60% das ações. E hoje, como está a estrutura? Mais sons de digitação. Depois, a voz de Cipriano voltou, agora com um tom diferente, quase divertido. Dona Odília, a senhora ainda é sócia. As cotas que a senhora manteve em nome pessoal, separadas do que foi transferido para o seu filho, elas incluem participação nessa subsidiária. A senhora tem 38% da São Francisco Viagens. É acionista majoritária. Fechei os olhos por um momento. Era o que eu precisava ouvir. Quando meu marido morreu e eu decidi passar os bens para Otávio, meu advogado me aconselhou a manter algumas coisas em meu nome. Dona Odília, a senhora não sabe o dia de amanhã. Guarda uma reserva. Eu concordei na época, mais por prudência do que por desconfiança. Separei algumas participações acionárias, alguns investimentos e coloquei tudo numa estrutura que só eu e o Salomão, meu advogado, conhecíamos. Depois, conforme os anos foram passando e Otávio parecia estar cuidando de tudo direitinho, eu simplesmente esqueci. Deixei quieto. Meu filho nunca soube dessa reserva. Kênia muito menos. Para eles, eu era só uma velha que vivia de aposentadoria e de uma poupança cada vez mais magra. Não faziam ideia de que a mulher que eles tratavam como peso morto ainda tinha garras. Cipriano, preciso que você faça mais uma coisa. Quero que prepare os documentos necessários para eu exercer meu controle operacional sobre a São Francisco Viagens. E quero uma cabine no Carranca Dourada. A melhor que tiver. O barco sai amanhã de Petrolina. Amanhã? A voz dele falhou por um segundo. Dona Odília, isso é muito em cima da hora. Eu sei que é. Mas você consegue. Ele ficou quieto por um momento. Depois soltou uma risada baixa, daquelas de quem entende que algo grande está acontecendo. A senhora não mudou nada, dona Odília. Vou resolver. Daqui a 1 hora eu retorno com a confirmação.
A suíte do armador vai estar esperando. Vou avisar o capitão pessoalmente. Quem é o capitão? Emerson Tadeu. A senhora não conhece ele de nome, mas ele conhece a senhora. Entrou na empresa uns 8 anos atrás. Homem sério, correto, vai entender a situação. Ótimo. E Cipriano? Uma coisa. Ninguém pode saber que eu vou estar naquele barco. Ninguém. Especialmente ninguém com o sobrenome Sampaio. Entendido. Discrição total. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada na penumbra do quarto. Do lado de fora, o silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto de um pássaro perdido. Eu devia estar com raiva. Devia estar chorando. Era isso que uma mãe traída deveria fazer, não era? Mas não sentia nada disso. Sentia apenas uma determinação fria, calculada, como nos velhos tempos quando eu sentava na cabeceira da mesa de reuniões e decidia o destino de contratos milionários. Olhei para o relógio. 1h20 da manhã. Tinha muito a fazer antes do sol nascer. Peguei o telefone de novo e disquei outro número. Esse eu sabia de cabeça, não precisava de agenda. Salomão era meu advogado há mais de 30 anos. Tinha cabelos brancos, voz cansada e uma mente afiada como navalha. Ele também não ia gostar de ser acordado no meio da madrugada, mas ia entender. Alô? A voz dele era ainda mais rouca que a de Cipriano. Odília? É você? Sou eu, Salomão. Desculpa a hora. Desculpa nada. Se a senhora está me ligando a essa hora, é porque o assunto é sério. Fala. Contei tudo. O dinheiro do telhado, a fatura amassada no lixo, o cruzeiro de luxo comprado com minha poupança, a mentira descarada na minha frente. Salomão ouviu em silêncio, só soltando uns grunhidos de vez em quando. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo momento. 75 mil reais, ele disse finalmente. Apropriação indébita clara. A senhora quer processar? Ainda não. Primeiro, quero que eles sintam na pele o que fizeram. Depois a gente vê a parte legal. Entendi. O que a senhora precisa de mim? Preciso que prepare a documentação transferindo o controle operacional da São Francisco Viagens para mim pelo período da viagem. Preciso que o capitão receba ordens diretas minhas. E preciso de uma auditoria completa de todas as movimentações que Otávio fez nas contas que eu dei procuração para ele. Tudo. Cada centavo que entrou e saiu nos últimos 5 anos. Salomão soltou um assobio baixo. A senhora está armando uma operação completa. Estou. Eles quiseram me tratar como velha tola. Vão descobrir que essa velha ainda sabe jogar. Dona Odília, a senhora sempre soube jogar melhor que qualquer um. Eu preparo tudo. Amanhã cedo a senhora recebe os documentos por mensagem no telefone. E a auditoria eu passo para a equipe começar agora mesmo. Em 3 dias, a senhora tem o relatório completo. Perfeito. Obrigada, Salomão. Não me agradeça ainda. Me agradeça quando a senhora ver a cara deles. Desliguei e finalmente me permiti um sorriso. Pequeno, discreto, mas real. O primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Fui até o armário do corredor, aquele que eu mantinha trancado e cuja chave ficava no mesmo cordão do meu crucifixo. Abri as portas e olhei para dentro. Ali, em sacos de tecido grosso, estavam roupas que Kênia nunca viu. Se tivesse visto, já teria vendido ou roubado. Eram peças da minha vida anterior. Ternos de linho italiano, blusas de seda, sapatos de couro legítimo. Coisas que eu usava quando sentava na cabeceira da mesa. E homens de terno me chamavam de senhora. Puxei um conjunto cor de creme, calça e blazer de corte impecável. Junto, separei um lenço de seda com padrões em tons de terracota e dourado. Nada de roupas de ficar em casa, nada de chinelo gasto. Se eu ia para a guerra, ia vestida para a batalha. Arrumei uma mala pequena, discreta, com o essencial. Não precisava de muito. Não ia fazer turismo. Ia fazer justiça. Deitei na cama, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, planejando cada passo. Às 5 da manhã, meu telefone apitou. Era a mensagem de Cipriano. A suíte do armador estava reservada. O capitão Emerson Tadeu tinha sido notificado e aguardava instruções.
Um carro estaria na minha porta às 9 horas para me levar ao porto. Às 6, outra mensagem. Salomão tinha enviado os documentos. Estava tudo pronto. Eu tinha controle operacional total sobre o Carranca Dourada durante a viagem. Levantei da cama e fui para a cozinha fazer café. Enquanto a água esquentava, ouvi barulho vindo da casa grande. Portas batendo, vozes alteradas. Kênia gritando com Otávio sobre alguma coisa que ele tinha esquecido de colocar na mala. Meu filho respondendo nervoso, pedindo calma. O circo de sempre. Tomei meu café em silêncio, olhando pela janela o dia clarear. Eles iam sair achando que tinham me deixado para trás. Iam entrar naquele barco achando que eram os reis do mundo. Não faziam ideia de que a dona do navio estaria esperando por eles. Lavei minha xícara, sequei e guardei no lugar. Fui para o quarto me arrumar. Vesti minha roupa simples de sempre, um vestido cinza sem graça, e por cima coloquei um casaco velho. Na mala, escondido, estava meu traje de batalha. A transformação viria depois, no momento certo. Às 8h30, ouvi o carro deles saindo, motor acelerando, pneus cantando no cascalho. Eles nem vieram se despedir, nem um aceno, nem um tchau pela janela. Simplesmente foram embora, me deixando aqui como se eu fosse parte da mobília. Fui até a porta e olhei o carro desaparecer na curva da estrada. Boa viagem, sussurrei para o vazio. Às 9 em ponto, um sedã preto parou na frente da minha edícula. O motorista, um homem de meia idade em uniforme discreto, desceu e abriu a porta para mim. Dona Odília Sampaio, o capitão Emerson Tadeu está aguardando a senhora. Entrei no carro. O casaco velho ficou no banco ao meu lado. Por baixo dele, o linho cor de creme brilhava suavemente na luz da manhã. A guerra tinha começado. A manhã nasceu quente em Petrolina, daquele calor seco que o sertão tem, que gruda na pele e faz a gente querer ficar na sombra o dia inteiro. Mas na casa grande não tinha sombra nem sossego. Desde as 6 horas eu ouvia o barulho vindo de lá. Portas batendo, passos apressados e a voz esganiçada da Kênia cortando o ar, feito faca cega. Otávio, onde você colocou minha nécessaire vermelha? Eu falei para deixar em cima da cama. Você não presta atenção em nada. A resposta do meu filho veio abafada, provavelmente de dentro do closet, onde ele devia estar enfiado tentando achar o que a mulher mandou. Calma, Kênia. Deve estar em algum lugar. Deixa eu procurar. Procurar? A gente sai em 1 hora e você quer procurar? Eu não acredito que casei com um homem que não consegue nem organizar uma mala direito. Fiquei ouvindo aquele circo da minha cozinha enquanto tomava meu café com calma. Café coado no pano, do jeito que eu gosto, com aquele gosto forte que acorda a alma. Cada gole descia quente, me dando a energia que eu precisava para o dia que vinha pela frente. Olhei pela janela da edícula. O sol já estava alto, pintando tudo de dourado. Era um dia bonito para uma viagem. Era um dia bonito para uma lição. Às 7h30, vesti minha roupa de disfarce. Um vestido cinza sem graça, daqueles que fazem a gente parecer invisível. Por cima, um casaco velho que já tinha visto dias melhores. Peguei uma bolsa de couro surrada que eu usava para ir à feira. Por fora, eu era a mesma Odília de sempre. A velha que não dava trabalho, que ficava quieta no canto, que aceitava tudo sem reclamar. Por dentro, eu estava pronta para a guerra. Saí da edícula e fui andando devagar até a casa grande. Otávio estava no quintal, suando enquanto tentava enfiar mais uma mala enorme no porta-malas do carro, que já estava abarrotado. Kênia supervisionava de braços cruzados, batendo o pé no chão com impaciência. Otávio, chamei, mantendo a voz mansa, humilde. Meu filho se virou, o rosto vermelho de esforço e estresse. Por um segundo, vi irritação nos olhos dele, como se minha presença fosse mais um problema para resolver. Que foi, mãe? A gente está atrasado. Eu só queria avisar que não vou ficar aqui em casa. Kênia imediatamente levantou a cabeça, farejando problemas. Como assim não vai ficar? Você disse que ia cuidar da casa. É que a comadre Alzira ligou ontem à noite. A ciática dela atacou de novo, a coitada mal consegue andar. Pediu para eu ir lá ajudar ela por uns dias. Volto quando vocês voltarem.
Vi a troca de olhares entre os dois. Otávio pareceu aliviado. Kênia escondeu mal um sorriso de satisfação. A Alzira? Ah, perfeito então. Kênia nem tentou fingir preocupação. Menos luz gastando à toa. Deixa a chave com o vizinho, tá? O seu neto ali da esquina. Se precisar de alguma coisa, ele resolve. Está bem. Fiquei parada ali, esperando. Em qualquer família normal, aquele seria o momento do abraço de despedida. Um beijo no rosto, se cuida, mãe, a gente traz uma lembrança. Mas aquilo não era uma família normal. Não mais. Otávio olhou para mim por um segundo e eu vi alguma coisa passar pelos olhos dele. Talvez culpa, talvez vergonha. Mas durou menos que um piscar. Ele virou as costas e continuou empurrando a mala. A gente precisa ir, mãe. Tchau. Kênia já estava entrando no carro, ajeitando os óculos escuros no rosto como se fosse uma estrela de cinema. Tchau, dona Odília. Cuida da Alzira direitinho. O motor ligou. As portas bateram. O carro arrancou, jogando cascalho para todo lado. Eu fiquei parada no mesmo lugar, vendo o veículo sumir na curva da estrada, até que o barulho do motor se perdeu na distância. Boa viagem, eu disse baixinho para ninguém ouvir. A gente se vê em breve. Voltei para a edícula e esperei. 20 minutos, 30, tempo suficiente para eles estarem bem longe, bem seguros de que tinham me deixado para trás. Às 9 horas em ponto, um sedã preto de vidros escuros parou na frente da minha porta. O motorista, um homem de uns 50 anos com um uniforme impecável, desceu e veio ao meu encontro. Tirou o cap e fez uma pequena reverência. Dona Odília Sampaio, sou Geraldo. O capitão Emerson Tadeu mandou me buscar a senhora. Está tudo pronto. Obrigada, Geraldo. Ele pegou minha mala pequena e abriu a porta traseira para mim. Entrei no carro, e assim que a porta fechou, comecei minha transformação. Tirei o casaco velho e o dobrei no banco ao lado. Por baixo, meu conjunto de linho cor de creme brilhava suavemente. Ajeitei o lenço de seda no pescoço, aquele com tons de terracota e dourado. Prendi meu cabelo num coque elegante e coloquei os brincos de pérola que tinham sido da minha mãe. Olhei meu reflexo no espelho do quebra-sol. A velha invisível tinha sumido. No lugar dela estava a mulher que eu costumava ser. A empresária, a fundadora, a dona. A viagem até o porto de Petrolina durou 1 hora. Geraldo dirigia com segurança, desviando do trânsito com habilidade. No painel do carro, um passe especial brilhava, daqueles que abrem cancelas e evitam filas. Quando chegamos ao terminal fluvial, eu vi exatamente o que esperava. A fila de embarque era enorme. Centenas de pessoas se aglomeravam debaixo de tendas improvisadas, tentando se proteger do sol escaldante. Crianças choravam. Adultos discutiam. Alguém brigava com um segurança por causa de bagagem de mão. Nosso carro não entrou nessa confusão. Geraldo contornou a multidão e seguiu por uma via lateral, passando por uma cancela onde estava escrito acesso privativo, somente pessoal autorizado. O guarda viu a placa do carro e abriu a barreira imediatamente, sem fazer uma pergunta sequer. Seguimos até o cais, onde o asfalto virava concreto, parando bem na frente da passarela de embarque. O Carranca Dourada estava ali, imenso, majestoso, brilhando sob o sol da manhã. Era um barco lindo, 3 andares de puro luxo flutuante, com aquelas carrancas tradicionais esculpidas na proa. Uma obra de arte que navegava o velho Chico, levando turistas endinheirados rio acima e rio abaixo. E era meu, pelo menos em parte, a parte que importava. Antes de descer do carro, olhei para a cerca de arame que separava a área VIP da fila comum. E lá estavam eles. Vi primeiro Otávio, suando, carregando 2 malas enormes, tentando abrir caminho entre a multidão. E logo atrás, Kênia, gesticulando exageradamente e gritando com um carregador que aparentemente estava ignorando a histeria dela. Eles pareciam patéticos. 2 mentirosos vestidos de ricos, comprando luxo com dinheiro roubado, brigando por migalhas de atenção num lugar onde não eram ninguém. Não olhei por muito tempo. Não precisava. Teria tempo de sobra para vê-los depois. Geraldo abriu minha porta. Eu desci para o concreto do cais. O vento do rio bateu no meu rosto,
quente e pesado, cheirando a liberdade e a água barrenta. 2 jovens tripulantes em uniformes brancos impecáveis correram até mim imediatamente. Dona Odília Sampaio, disse um deles, pegando minha mala pequena como se fosse uma relíquia sagrada. Seja bem-vinda a bordo. O capitão ordenou que sua bagagem fosse levada para a suíte do armador imediatamente. Por favor, nos acompanhe. Ajeitei meus óculos escuros e, sem olhar para trás, onde meu filho e minha nora lutavam por um lugar ao sol, subi a passarela de embarque. Cada passo era firme, seguro. Eu não estava entrando num cruzeiro. Estava entrando no meu território. A suíte do armador ficava no último andar, isolada do resto do navio por um corredor privativo. Quando a porta se abriu, eu parei por um momento para absorver o espaço. Era imenso. Uma sala de estar com janelas panorâmicas que mostravam o rio se estendendo até o horizonte. Um quarto com cama king size coberta de lençóis brancos. Um banheiro de mármore com banheira. E uma saída privativa para uma seção reservada do deck, onde ninguém me incomodaria. Mas não foi a decoração que me interessou. Foi o monitor grande fixado na parede, conectado ao sistema de segurança interno do navio. Isso aqui funciona? Perguntei ao tripulante que tinha me acompanhado. Sim, senhora. A senhora tem acesso às câmeras de todos os setores de passageiros. É um recurso padrão da suíte do armador para supervisão e segurança. Ótimo, pode me deixar sozinha agora. Se eu precisar de algo, eu chamo. Ele fez uma reverência e saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Fiquei sozinha no silêncio elegante do meu novo domínio. Tirei os óculos, coloquei sobre a mesa de centro e peguei o controle remoto do monitor. Apertei um botão. A tela ganhou vida, dividida em vários quadrantes mostrando diferentes áreas do navio. Corredor do segundo andar. Restaurante principal, bar do deck, e ali, no canto superior direito, o corredor que levava às suítes de luxo. Esperei. Não demorou muito. Menos de 1 hora depois, vi as figuras familiares aparecerem na tela. Otávio e Kênia caminhavam pelo corredor acarpetado, olhando tudo ao redor como crianças numa loja de doces. Otávio arrastava as malas, bufando, mas sorrindo. Kênia ia na frente, passando os dedos pelos corrimãos polidos, os olhos brilhando de cobiça. Pararam na porta da cabine 404, a suíte diamante, justamente aquela que eu paguei sem saber que estava pagando. Eles entraram. Eu troquei a câmera para a visão interna. Sim, as suítes tinham câmeras discretas nos cantos do teto, para a segurança dos hóspedes e resolução de conflitos. O áudio era cristalino. Misericórdia, Otávio! A voz de Kênia ecoou pelos alto-falantes do meu quarto. Ela tinha jogado a bolsa na cama enorme coberta de lençóis brancos e estava rodando pelo espaço, os braços abertos. Olha essa varanda! Olha esse banheiro! Ela correu de um lado para o outro, abrindo portas, espiando armários, testando a maciez do colchão. O vestido rosa choque dela era um borrão de cor contra as paredes, em tom de marfim. Otávio, enxugando o suor, se jogou numa poltrona e abriu um sorriso satisfeito. E aí, valeu a pena ou não valeu? Se valeu, claro que valeu. Kênia correu até a mesa onde uma garrafa de champanhe esperava num balde de gelo. Presente de boas-vindas da casa. Da minha casa, se eles soubessem. Abre isso logo! A gente precisa comemorar o começo da nossa liberdade. O estouro da rolha soou seco pelos alto-falantes da minha cabine. Otávio despejou o líquido borbulhante em 2 taças altas. A espuma transbordou, pingando no tapete, mas eles não se importaram. A nós, Kênia proclamou, erguendo a taça. Ia finalmente sair daquela cripta. Eles brindaram. Otávio tomou um gole grande e soltou uma risada. Escuta, eu fiquei meio sem graça quando a gente saiu. A mãe estava lá parada com aquela bolsa velha, parecendo um cachorro abandonado. Kênia bufou, o rosto se torcendo numa careta de desprezo. Ela colocou a taça na mesa e se curvou, arrastando os pés, imitando um andar trêmulo e vacilante. A voz dela mudou, ficou arranhada, chorosa, uma caricatura cruel. Ai, meus filhos,
Vocês vão lá descansar. Eu fico aqui com os gatos. Cuido da casa. Guardo os trocadinhos. E os dois explodiram em gargalhadas. Ai, eu não aguento. Kênia voltou ao normal, pegando a taça de novo. Ela é tão ingênua, Otávio. Não tem dinheiro. Ela engoliu e nem engasgou. A velha acredita em qualquer coisa que a gente conta. É só não incomodar ela. Provavelmente está lá agora, Otávio acrescentou, enchendo a taça de novo, tomando aquele chazinho aguado dela e pensando: coitados dos meus filhos, tão apertados de dinheiro. Coitados, Kênia repetiu, imitando um tom de pena exagerada. Enquanto isso, a gente está aqui na realeza, ela que fique lá cuidando da casa. Ar fresco faz bem pra velha. Eu olhava para a tela sem piscar. Na minha mão, uma xícara de café quente. Ela não tremia. Não sentia dor, apenas nojo. Era como ver baratas que entraram no açucareiro. Nojentas, sim, mas pequenas. E fáceis de esmagar. Eles se achavam intocáveis. Achavam que o mundo pertencia a eles, que podiam roubar, mentir, humilhar e nunca haveria consequência. Chega de coisas tristes. Kênia virou a champanhe num gole só. Vamos lá ver o restaurante. Dizem que o chefe é famoso. E precisamos mostrar para esses funcionários quem manda, senão eles ficam folgados com turista. Eles saíram da cabine batendo a porta. Pelo monitor, vi Kênia estalando os dedos na cara de uma camareira que passava pelo corredor, mandando ela tirar o carrinho de limpeza do caminho. Peguei o telefone interno e disquei um número curto. Capitão, aqui é Odília Sampaio. Sim, dona Odília. A voz de Emerson Tadeu era firme, militar. Os hóspedes da cabine 404 já se acomodaram. Inicie a segunda fase. Arrume as coisas deles com cuidado, mas sem cerimônia, e bloqueie os cartões de acesso. As chaves do novo alojamento já estão prontas? Estão, senhora. Ótimo. Recostei na poltrona e olhei pela janela panorâmica. O rio São Francisco se estendia prateado até o horizonte, imenso e calmo. Nas margens, as carrancas do barco pareciam sorrir. O show estava apenas começando. O Carranca Dourada soltou um apito grave e profundo que ecoou pelas margens do rio. Senti o leve tremor sob meus pés quando os motores ganharam força e o barco começou a se afastar do cais de Petrolina. Pela janela panorâmica da minha suíte, vi o porto encolher devagar, as pessoas na margem virando pontinhos coloridos, até sumirem completamente quando fizemos a curva do rio. Estávamos navegando. E junto com a correnteza mansa do São Francisco, meu plano também começava a fluir. Fiquei observando a paisagem por um tempo. As margens cobertas de vegetação rasteira, os mandacaros solitários pontuando a caatinga, o céu de um azul tão limpo que doía nos olhos. Era bonito demais para ser palco de uma vingança. Mas a vida às vezes mistura as coisas assim, beleza e justiça no mesmo cenário. Preparei um café na pequena máquina que tinham deixado na minha suíte e sentei na poltrona de frente para o monitor de segurança. Nas telas, o navio fervilhava de atividade. Passageiros explorando os corredores, funcionários correndo de um lado para o outro, o restaurante já começando a receber os primeiros pedidos do almoço, e em algum lugar lá embaixo, meu filho e minha nora curtindo a viagem que compraram com meu dinheiro, pelo menos por enquanto. Olhei para o relógio. Tinha passado pouco mais de 1 hora desde que zarpamos. Na tela que mostrava o corredor das suítes de luxo, vi movimento. Otávio e Kênia apareceram, voltando do passeio pelo navio. Ela vinha na frente, o nariz empinado, abanando a mão como se estivesse com calor. Ele vinha atrás, carregando uma sacola de compras da lojinha de bordo. Já tinham começado a gastar. Pararam na porta da cabine 404. Otávio tirou o cartão do bolso e encostou no leitor. A luz piscou vermelha. Ele franziu a testa, limpou o cartão na manga da camisa e tentou de novo. Vermelho outra vez. O que você está fazendo? A voz de Kênia chegou clara pelo áudio. Abre logo essa porta, estou morrendo de vontade de ir ao banheiro. Estou tentando, o cartão não está funcionando, deve ter desmagnetizado. Ele tentou mais uma vez, mais 2, mais 3. A luz teimava em piscar vermelho.
Vi a frustração crescendo no rosto dele, as bochechas ficando vermelhas, o suor brotando na testa. Kênia empurrou ele para o lado e arrancou o cartão da mão dele. Deixa eu tentar. Você não sabe fazer nada direito. Ela encostou o cartão com força no leitor. Vermelho. Tentou de novo, agora batendo o cartão como se pudesse forçar a porta a obedecer. Vermelho, vermelho, vermelho. Que palhaçada é essa? Ela gritou, e o eco da voz dela chegou distorcido pelo corredor. Otávio, vai atrás de alguém. Nossos documentos estão lá dentro. Nossas roupas. Meu filho olhou para os lados, aflito, procurando ajuda. Naquele exato momento, como se tivesse sido cronometrado, o comissário de bordo apareceu na curva do corredor. Um rapaz jovem, de postura impecável e rosto de pedra. Eu sabia quem era. Tinha visto a ficha dele nos documentos que Cipriano me mandou. Treinado, discreto e absolutamente leal à administração. Algum problema, senhores? Ele perguntou, a voz polida, mas sem calor. Problema? Kênia praticamente cuspiu a palavra. O cartão idiota não funciona. Abre essa porta agora. Nossas coisas estão aí dentro. O comissário sorriu educadamente, mas os olhos dele continuaram frios. Tirou um tablet do bolso, conferiu algo na tela e balançou a cabeça devagar. Peço desculpas, senhora Sampaio. Houve um erro administrativo durante a reserva. Erro? Que erro? A gente pagou R$75 mil nessa cabine. Compreendo, mas esta suíte está reservada sob uma lista prioritária de acionistas. Houve uma realocação de ativos. Os senhores foram transferidos para um alojamento correspondente ao status atual da reserva confirmada. Kênia ficou muda por um segundo, processando as palavras. Otávio piscava sem entender. Transferidos? Meu filho repetiu, a voz subindo de tom. Transferidos para onde? A gente pagou por essa suíte. É nossa! O comissário, sem se abalar, tirou do bolso 2 chaves de metal pesado, daquelas antigas, com etiquetas de latão. Nas etiquetas, gravado em números pequenos, estava escrito 0012. Para onde é isso? Kênia perguntou, desconfiada, sem pegar as chaves. Deck inferior, senhora. Setor de popa. Próximo ao bloco de máquinas. Você está de brincadeira! A voz dela saiu estrangulada. No porão? Você quer enfiar a gente no porão? Ela avançou para cima do comissário, o dedo em riste, os olhos faiscando. Eu vou processar esse barco inteiro. Onde está o gerente? Onde está o capitão? Eu quero falar com quem manda aqui agora. O comissário não recuou 1 centímetro. Apenas apontou calmamente para as escadas no fim do corredor. A administração fica no deck panorâmico, na área VIP, mas informo que a decisão é final. Kênia arrancou as chaves da mão dele e jogou para Otávio. Vamos, ela rosnou, agarrando o marido pelo braço. A gente vai acabar com essa palhaçada agora. Eles vão se arrastar de joelhos pedindo desculpas quando eu terminar. Eles dispararam em direção às escadas, os passos pesados ecoando pelo corredor. Pelo monitor, acompanhei a subida deles. Kênia subia os degraus de 2 em 2, a respiração ofegante de raiva. Otávio vinha atrás, tropeçando, tentando acompanhar. Eu desliguei o monitor. Não precisava mais assistir pela tela. A próxima cena seria ao vivo. Levantei da poltrona com calma e fui até a saída privativa da minha suíte, aquela que dava para a seção reservada do deck panorâmico. O sol da tarde entrava dourado, pintando tudo de luz morna. Escolhi a mesa central, debaixo de um toldo de lona, e sentei numa cadeira confortável de frente para a porta de entrada. Um garçom apareceu como mágica. Pedi um café expresso e um copo de água. Ele trouxe numa bandeja de prata, junto com um pratinho de biscoitos amanteigados. Agradeci com um aceno e ele se afastou, ficando a postos numa distância respeitosa. Peguei um livro que tinha trazido na bolsa. Poesia de Fernando Pessoa, edição antiga com capa de couro. Abri numa página qualquer, mas não li. Só fingi ler, aproveitando a brisa do rio e o silêncio dourado da tarde. Não demorou. A porta do deck VIP explodiu para dentro, com tanta força que o barulho do metal batendo no batente ecoou pelo espaço inteiro.
Os pássaros que sobrevoavam a popa se espalharam assustados. Até o garçom deu um passo para trás. Onde está o maldito gerente? A voz de Kênia rasgou o ar, destruindo toda a harmonia do vento e das ondas. Eu exijo que alguém apareça aqui agora. Pagamos uma fortuna e querem nos jogar num buraco. Eles entraram no deck como 2 furacões, prontos para destruir tudo pela frente. Os olhos de Kênia varriam o espaço, procurando uma vítima, alguém de uniforme para vomitar sua raiva. Otávio vinha logo atrás, ofegante de tanto subir escada, o rosto vermelho de calor e desespero. Mas o deck estava vazio. Só tinha eu, sentada na mesa central, debaixo do toldo, com meu livro, meu café e meus óculos escuros enormes escondendo metade do rosto. Eles viram apenas uma silhueta. Uma mulher de conjunto branco impecável, chapéu de abas largas, lenço de seda no pescoço. Uma mulher que irradiava calma e aquela confiança específica que só vem de dinheiro muito antigo. Kênia deu um passo para a frente, abrindo a boca para continuar gritando, mas as palavras travaram na garganta. Ela apertou os olhos, tentando enxergar melhor contra a luz do sol. Eu tirei os óculos devagar e olhei para eles. O silêncio que caiu sobre o deck foi mais alto que qualquer grito. Mãe? Otávio soltou o ar dos pulmões, como se tivesse levado um soco no estômago. O rosto dele se esticou, o queixo caiu e ele ficou parecendo um peixe bobo jogado na margem. Mãe? Kênia empalideceu. Depois ficou vermelha. Manchas de raiva brotaram no pescoço dela como urticária. Você? Ela guinchou, e naquele som tinha tanta incredulidade quanto fúria. O que você está fazendo aqui? Coloquei os óculos cuidadosamente na mesa, ao lado do livro, e conferi meu relógio de pulso. Tomando café, Kênia, e aproveitando a vista, pelo menos até vocês chegarem gritando e estragarem tudo. Otávio cambaleou na minha direção, os punhos cerrados. O medo dele tinha virado agressão, a reação de defesa de um homem fraco encurralado pelas próprias mentiras. Você está nos perseguindo? Ele berrou, respingando saliva. Perdeu o juízo de vez, sua velha maluca. Sai daqui. Como é que você chegou aqui? Com o dinheiro de quem? É o nosso dinheiro, Kênia completou, a ficha caindo de repente. Ela voou para a mesa, os olhos queimando de fanatismo. Você roubou nosso dinheiro, não pagou o conserto do telhado, comprou passagem para arruinar nossas férias. Era o meu dinheiro, Kênia, respondi calmamente, sem levantar a voz. O dinheiro que eu juntei por anos, que vocês dois roubaram de mim com aquela história de vigas podres. Sua bruxa! Kênia perdeu os últimos resquícios de controle. Ela se inclinou sobre a mesa, tentando me agarrar pela gola do blazer, me sacudir, me arrancar daquela cadeira. Segurança! Tirem essa vagabunda daqui! É uma invasora! Os dedos dela, com as unhas longas e afiadas, quase tocaram o tecido do meu paletó quando uma voz cortou o ar como buzina de navio. Afaste as mãos! Não foi um grito, foi uma ordem. Uma ordem dada num tom que não admitia um segundo de atraso. Kênia recuou como se tivesse levado um choque elétrico. Otávio encolheu os ombros e deu 2 passos para trás. Das portas que levavam à ponte de comando, o capitão Emerson Tadeu emergiu em seu uniforme de gala. Azul escuro com listras douradas nas mangas, cap na cabeça, postura de rocha. Ele parecia uma montanha. Atrás dele, 2 seguranças corpulentos completavam o quadro. O capitão passou por Otávio sem nem olhar para ele e se posicionou entre mim e Kênia. A sombra dele cobriu minha nora completamente. Afaste as mãos da proprietária desta embarcação, ele trovejou, olhando para Kênia de cima com desprezo mal disfarçado. Otávio piscou, tentando digerir o que tinha ouvido. Proprietária? Ele repetiu, a voz rachando. Soltou uma risadinha nervosa e apontou o dedo para mim. Capitão, o senhor está enganado. Essa é minha mãe. Ela é aposentada. Mora numa edícula. Só tem dinheiro para chá de ervas e biscoito cream cracker. O capitão virou a cabeça lentamente para Otávio. Tinha gelo naquele olhar. Senhor Sampaio, ele pronunciou em tom glacial. Permita-me esclarecer.
Dona Odília Sampaio é detentora da participação controladora do Grupo Navegação Sampaio. Ela é dona desta empresa de navegação, daquele porto lá atrás e deste barco, da quilha à chaminé. Otávio balançou. Olhou para mim, depois para o capitão, depois para mim de novo. Nos olhos dele, um mundo desabava. O mundo onde ele era esperto e eu era tola. O mundo onde ele mandava e eu obedecia. Isso não pode ser verdade, Kênia sussurrou, se agarrando no encosto de uma cadeira vazia para não cair. Ela não tem nada, deu tudo para a gente. Tecnicamente, o capitão continuou, massacrando-os sem piedade. Vocês não estão num resort. Vocês estão na sala de estar da Dona Odília. E a julgar pelo comportamento de vocês, são convidados indesejados que acabaram de cometer agressão e invasão de propriedade privada. Eu observei enquanto o significado das palavras penetrava nas cabeças deles. Não era só a riqueza. Era o fato de que eles tinham roubado R$75 mil de uma pessoa que controlava milhões. Roubaram trocado de um dragão achando que era uma lagartixa. Mãe! Otávio chiou. As pernas dele cederam. Ele não sentou. Ele desabou. Os joelhos bateram no deck de madeira com um baque surdo. Mãe, por favor! Kênia afundou ao lado dele. A boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Toda a arrogância, toda a superioridade, tudo tinha evaporado, deixando apenas terror animal diante da mulher que continuava calmamente mexendo seu café com uma colherinha de prata. Emerson, eu disse baixinho, sem olhar para o casal encolhido no chão. O café está esfriando. Sente-se, precisamos discutir a rota. Virei-me brevemente para os dois que ainda estavam de joelhos, tremendo. Tirem eles da minha frente, ordenei em voz baixa. Levem para a cabine designada. A segurança os levantou pelos braços como se fossem sacos de areia. Otávio ainda murmurava alguma coisa, os pés arrastando no deck. Kênia, ao contrário, tinha travado, transformada numa estátua de horror e confusão. Eles foram levados para a escuridão dos dequis inferiores, e eu fiquei na luz das lamparinas, sozinha com o café frio e o gosto amargo da vitória, que tinha sabor de cinzas. Olhei para o rio. A margem se afastava devagar, os juazeiros e mandacaros ficando para trás. O sol começava a descer, pintando a água de laranja e vermelho. O capitão sentou-se à minha frente em silêncio respeitoso. Dona Odília, ele disse finalmente, a senhora tem certeza do que está fazendo? Tomei um gole do café que já tinha esfriado. Emerson, pela primeira vez em 10 anos, eu tenho absoluta certeza. Deixei eles cozinharem no próprio suor o dia inteiro. Não mandei recado, não enviei comida, não dei nenhuma pista do que viria a seguir. A incerteza, eu sabia, era pior que qualquer punição direta. A mente humana é especialista em criar monstros quando não sabe o que esperar. A cabine 0012 ficava exatamente onde eu sabia que ficava, bem acima do eixo das hélices, no setor mais barulhento do navio. Não tinha janela, apenas uma clarabóia minúscula que deixava entrar uma luz fraca e abafada. A vibração do motor era constante, um tremor que sacudia os ossos e não deixava ninguém descansar direito. Um copo de água na mesinha de cabeceira ficava dançando sozinho, caminhando pela superfície como se tivesse vida própria. Era o lugar perfeito para reflexão. Pelo monitor da minha suíte, eu acompanhava tudo. No começo da tarde, eles ficaram quietos, provavelmente em choque, tentando entender como o mundo tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. Otávio estava sentado na beirada da cama estreita, a cabeça entre as mãos. Kênia andava de um lado para o outro no espaço apertado, 4 passos para lá, 4 passos para cá, feito um bicho enjaulado. Mas o silêncio não durou. Por volta das 7 da noite, quando o sol começou a descer e a cabine ficou ainda mais escura e abafada, a bomba explodiu. Eu estava jantando na minha suíte, um filé de tambaqui grelhado com legumes, quando aumentei o volume do áudio da câmera interna. A culpa é sua! A voz de Kênia cortou o silêncio como uma faca enferrujada. Você e essa sua ideia estúpida.
Vamos pegar o dinheiro da velha, ela nem vai perceber. Olha onde a gente está agora. Minha ideia? Otávio se levantou de um pulo, o rosto deformado de raiva. Você que ficou enchendo minha cabeça. Compra isso, compra aquilo, a gente merece viver bem. Eu só fiz o que você mandou. Eu mandei você ser esperto, não ser burro. Como é que você jogou o recibo no lixo? Como é que ela descobriu? Eu não sei. Devia ter rasgado, queimado, sei lá. Você também podia ter conferido. Eles estavam gritando a plenos pulmões agora, sem se importar se alguém ouvia. A cabine era pequena demais para conter tanta fúria. Vi Kênia avançar para cima de Otávio, o dedo em riste, a cara contorcida. Você é um frouxo, Otávio. Um inútil. Sempre foi. Fica aí com medo da mamãezinha, em vez de resolver as coisas. E você é uma cobra, meu filho gritou de volta, e pela primeira vez eu vi algo além de submissão no rosto dele. Uma cobra que só sabe gastar e reclamar. Se não fosse por você, a gente não estaria nessa situação. Se não fosse por mim, você ainda estaria morando naquela edícula junto com sua mãe, tomando sopinha e assistindo novela das 6. Eles continuaram se destroçando por mais de 1 hora. Acusações, insultos, segredos jogados na cara um do outro. Eu ouvi tudo, calmamente, enquanto saboreava minha sobremesa, um pudim de leite com calda de caramelo. Cada palavra que eles diziam era mais uma prova, mais um tijolo na parede que eu estava construindo ao redor deles. Às 8 em ponto, enviei um comissário à cabine deles. Ele levava um envelope de papel grosso, cor de creme, com as bordas douradas. Dentro, um convite formal para jantar na sala privativa Imperatriz, às 8h30. Pelo monitor, vi a reação deles. Kênia arrancou o envelope das mãos do comissário antes mesmo que ele terminasse de falar. Rasgou o lacre e leu o cartão em voz alta. Jantar privativo, ela murmurou, os olhos brilhando de esperança. Virou para Otávio com um sorriso hesitante. Ela quer conversar, quer resolver as coisas. Será? Meu filho perguntou desconfiado, mas claramente querendo acreditar. Claro que é. Ela é sua mãe, Otávio. Deve ter ficado com raiva. Deu um susto na gente. Mas agora quer fazer as pazes. Mãe é mãe, não é? Vai nos perdoar. Eles se apressaram para se arrumar. Kênia conseguiu vestir um vestido preto que tinha na mala, provavelmente escolhido para parecer sóbria e arrependida. Otávio colocou o mesmo blazer amassado de antes, tentando passar os dedos nas rugas do tecido para dar um jeito. Às 8h30 em ponto, eles foram escoltados até a sala Imperatriz. Eu já estava lá, esperando. A sala era pequena, íntima, projetada para negociações de alto nível. Paredes revestidas de madeira escura, iluminação suave de arandelas, cortinas de veludo em tom de esmeralda. Eu estava sentada na cabeceira da mesa comprida, com um prato de peixe assado à minha frente e uma taça de vinho branco seco. A luz das velas fazia sombras dançarem no meu rosto. Eles entraram hesitantes. Vi a esperança nos olhos de Kênia quando ela percebeu que eu estava jantando, que tinha comida na mesa, que talvez aquilo fosse um começo de reconciliação. Otávio tentou ensaiar um sorriso. Aquele sorriso de criança que espera ser perdoada depois de fazer arte. Mãe, ele começou, dando um passo cauteloso na direção da mesa. A gente está tão feliz que você quis conversar. Foi tudo um mal-entendido, a gente pode explicar. Sentem, eu disse, apontando para as 2 cadeiras do lado oposto da mesa. Eles obedeceram. Sentaram-se, olhando ao redor, esperando que garçons aparecessem com cardápios, que taças fossem enchidas, que pratos fossem servidos. Mas a mesa diante deles estava vazia. Nem talheres, nem guardanapos, nem copos. Apenas madeira polida, e bem no centro, uma pasta de papelão cinza. Kênia franziu a testa. Cadê o cardápio? A gente não vai comer? Vocês não serão servidos, respondi, cortando um pedaço de peixe com calma. O tilintar do talher contra a porcelana foi o único som na sala por alguns segundos. Vocês já comeram. Comeram às minhas custas por 5 anos seguidos. Acho que estão satisfeitos. O sorriso de esperança morreu no rosto de Otávio. Kênia engoliu em seco, os olhos fixos na pasta cinza.
O que é isso? Ela perguntou, a voz cautelosa. Eu pousei os talheres, limpei os lábios com o guardanapo de linho e empurrei a pasta lentamente pelo tampo da mesa, fazendo um som baixo de arrasto. Abram. Otávio estendeu a mão com os dedos tremendo. Abriu a capa da pasta e olhou para a primeira página. Era uma planilha. Números, colunas, datas, anotações em caneta vermelha. O rosto dele perdeu toda a cor. Isso não é a conta do cruzeiro, eu disse, tomando um gole de vinho. Isso é uma auditoria contábil forense, uma análise completa das minhas contas pessoais e de todas as contas que vocês tinham acesso por procuração. Kênia se inclinou para ver, o pescoço esticado. Acharam que eu não percebia? Continuei, a voz baixa mas cortante como lâmina. Acharam que eu era tão velha e tão distraída que não via o dinheiro sumindo? Virei uma página imaginária na minha memória, conhecendo cada detalhe do documento de cor. Recibo de remédio para pressão, R$ 400 no papel, mas o saque no cartão foi de 2.000. A diferença? Manicure, salão de beleza, almoços caros. Mãe, isso é um erro. Otávio tentou, mas eu levantei a mão e ele calou. Compras de supermercado. Vocês me traziam um pacote de farinha, 1 litro de leite e registravam R$ 5.000 por semana como ajuda para a mãe. R$ 5.000. Vocês pagavam a gasolina do carro de vocês com meu cartão de aposentadoria, Otávio. Passei para a próxima página do documento. E agora o grande final, o conserto do telhado, R$ 75.000. O clímax da ganância de vocês. Fechei os olhos por um segundo, me despedindo de qualquer ilusão de família que ainda restasse. Vocês não roubaram só dinheiro. Roubaram olhando na minha cara e contando história de viga podre. Roubaram sabendo que era minha última reserva. Roubaram sem um pingo de vergonha. Olhei para Otávio. Meu filho. O menino que eu embalei, que eu criei, que eu achei que amava. Acenei para a última página da pasta. Notificação bancária. Há 2 horas revoquei todas as procurações. Seus cartões vinculados às minhas contas estão bloqueados. As contas conjuntas estão congeladas aguardando investigação de apropriação indébita. Apropriação indébita? Otávio ergueu os olhos para mim, cheios de horror. Mãe, você está me denunciando? Seus cartões pessoais estão negativados, continuei, ignorando a pergunta. Limite de crédito anulado por ordem minha, como acionista do banco parceiro. Vocês não têm 1 centavo, nem para comprar uma garrafa de água. Kênia se levantou de um pulo, derrubando a cadeira. Você não pode fazer isso. Somos sua família. Eu sou mulher do seu filho. Família não rouba, Kênia. Respondi com calma, sem me levantar. Família não mente. Família não trata a própria mãe como peso morto para ser abandonado. O que vocês fizeram não foi coisa de família. Foi crime. Apertei o botão de chamada que estava ao meu lado. A porta da sala se abriu e a silhueta do chefe de segurança apareceu. Jantar encerrado. Levem eles de volta para a cabine. Precisam dormir. Amanhã será um dia difícil. A segurança os ergueu pelos braços. Otávio ainda tentou dizer alguma coisa, mas as palavras morreram na garganta. Kênia, curvada, arrastou os pés pelo carpete, segurando a pasta de provas contra o peito como se fosse um colete à prova de balas que não tinha funcionado. Eles sumiram na escuridão do corredor. Eu fiquei na luz das velas, sozinha com meu prato frio e o sabor amargo da verdade. Na manhã seguinte, o sol nasceu coberto por uma névoa fina que rolava sobre a água. Eu estava no solário do deck superior, um jardim de inverno com paredes de vidro onde plantas tropicais criavam a ilusão de um paraíso em plena caatinga. Sentada numa poltrona de vime, eu tomava chá de capim-santo e observava a proa do barco cortar a água prateada. A porta rangeu suavemente. Não me virei. Sabia quem era pelo som dos passos hesitantes. Dona Odília. A voz era baixa, trêmula, encharcada de lágrimas. Bem diferente dos gritos da noite anterior. Virei a cabeça devagar. Kênia estava parada na entrada, uma figura patética. A postura altiva tinha sumido. O brilho predatório nos olhos tinha apagado. Ela usava um vestido preto simples, o cabelo preso num coque desleixado,
o rosto limpo de maquiagem, o que só ressaltava os olhos vermelhos e inchados. "Posso entrar?" ela sussurrou. Fiz um gesto para a poltrona à minha frente. "Senta, Kênia." Ela caminhou devagar e sentou na beirada da poltrona, curvada, torcendo as mãos no colo como uma colegial chamada à diretoria. "Eu não dormi a noite inteira", ela começou, e uma lágrima escorreu pela bochecha. "Otávio, ele surtou. Ficou gritando comigo, me culpando por tudo. Disse coisas horríveis." Ela soluçou, cobrindo o rosto com as palmas. "Dona Odília, a senhora precisa me ouvir. Eu não sabia. Juro pela minha mãe que não sabia a extensão do que estava acontecendo. Otávio sempre me disse que era dinheiro dele, que eram bônus do trabalho, negócios que deram certo. Eu acreditei. Ele é meu marido, como eu ia desconfiar?" Ficou em silêncio, esperando uma reação minha. Não dei nenhuma. Ela continuou, a voz ganhando um tom de súplica ensaiada. "Eu sou vítima também. A senhora entende? Ele me usou. Me forçou a viver esse padrão de vida para manter a imagem dele. Compra isso, veste aquilo, a gente precisa parecer bem-sucedido. Eu só queria ser uma boa esposa." Mais lágrimas, mais soluços delicados. "Eu amo a senhora, Dona Odília. Sempre quis que a gente fosse uma família de verdade. Mas o Otávio, ele me afastou da senhora. Dizia coisas horríveis, criava intrigas. A história do telhado foi ele que inventou. Eu disse que não podia tirar o último dinheiro da senhora. E ele riu na minha cara. Disse que a senhora nem ia perceber." Ela me olhou com os olhos mais límpidos e devotos que conseguiu fabricar. "Eu vou deixar ele. Assim que a gente voltar, entro com o divórcio. Não consigo mais viver com um mentiroso. Vou trabalhar, vou pagar cada centavo de volta. Só peço uma chance. Não me jogue fora da sua vida. Me deixe provar que eu posso mudar." Era uma performance impressionante. Se eu não a conhecesse há 10 anos, talvez acreditasse. A vítima perfeita de um marido tirano. A mulher que viu a luz e quer se redimir. Teatro de primeira qualidade. Peguei o tablet que estava na mesinha ao meu lado. "Você é muito convincente, Kênia", eu disse pensativa. "Quase talentosa. Otávio realmente é fraco. Sempre foi. Massa de modelar nas mãos dos outros." O rosto dela se iluminou. Achou que o anzol tinha sido engolido. "Sim, exatamente. Ele é fraco, e eu caí na influência dele. Mas tem um detalhe." Interrompi, passando o dedo pela tela do tablet. "Este navio tem sistemas de segurança muito modernos, especialmente nos compartimentos inferiores, onde ficam as salas de máquinas e os alojamentos de emergência. Onde vocês estão hospedados agora?" Kênia congelou. O sorriso de esperança começou a escorregar do rosto dela. "Por causa do barulho do motor e de exigências de seguro, a gravação de áudio funciona 24 horas nesses compartimentos, em caso de emergências ou conflitos entre passageiros." Apertei o ícone de um arquivo. O silêncio do solário foi rasgado por uma voz aguda e histérica. A voz de Kênia, mas não essa que estava na minha frente. A Kênia verdadeira. A gravação era da noite anterior. "Seu idiota, Otávio! Seu verme sem espinha!" A voz dela trovejava pelos alto-falantes. "Você não consegue nem mentir direito." Depois a voz do meu filho, defensiva e fraca. "Kênia, fala baixo, eles podem estar ouvindo." "Eu não estou nem aí se estão ouvindo. Deixa ouvirem. Assim que a gente pisar em terra, eu vou atrás de advogados. A gente entra com pedido de interdição. Demência senil, é isso que ela tem. Se ela acha que é dona de empresa de navegação, claramente perdeu o juízo. Vamos internar essa velha carcomida no asilo mais barato que existir, daqueles que acabam com a pessoa em 6 meses, e a gente vende a casa. Eu não vou perder meu dinheiro porque você tem medo de enfrentar a mamãezinha." Apertei o botão de pausa. As últimas palavras, velha carcomida, ficaram ecoando no ar, refletindo nas paredes de vidro do solário. Kênia tinha ficado branca. O sangue tinha fugido do rosto dela tão rápido que achei que ia desmaiar. A boca abria e fechava sem som. Olhei para ela sem raiva, apenas cansaço. "Asilo mais barato?" perguntei baixinho.
Acabar comigo em 6 meses? Isso foi a emoção. Ela gaguejou, recuando na poltrona. Eu não quis dizer. Você nunca quis uma sogra, Kênia. Você não queria família. Queria uma patrocinadora. Só me via como uma carteira ambulante que estava demorando demais para morrer. Levantei-me. Kênia se encolheu na poltrona como se esperasse um golpe. Patrocínio cancelado, eu declarei. Volta para seu marido. Aproveitem a companhia um do outro. Não tem muito tempo sobrando. Virei as costas e caminhei até a janela, deixando claro que a audiência tinha acabado. Atrás de mim, ouvi uma respiração pesada, um soluço engasgado, e depois passos apressados de alguém fugindo. A porta bateu. Do lado de fora do vidro, o São Francisco seguia seu curso, indiferente aos dramas humanos. Dourado pelo sol da manhã, imenso e eterno. Eu também seguiria o meu. Não tinha passado nem uma hora desde que Kênia fugiu do solário, quando o silêncio da minha biblioteca particular foi quebrado por barulho de briga e respiração pesada. Eu estava sentada numa poltrona de couro, revisando os relatórios de carga do último trimestre que Cipriano tinha me enviado por mensagem, quando as portas explodiram para dentro, quase voando das dobradiças. O estrondo do metal batendo no batente fez até os quadros na parede tremerem. Uma procissão estranha apareceu na entrada. Na frente, literalmente arrastando um homem de jaleco branco pela manga, vinha Kênia. O rosto dela, que uma hora antes estava ensaiando lágrimas de vítima, agora estava contorcido numa expressão de determinação insana. Atrás dela, tropeçando e olhando para todos os lados como um animal acuado, vinha Otávio. Aqui, doutor! Rápido! Kênia gritou, puxando o médico com tanta força que o coitado quase rasgou o jaleco. Ela está aqui! É perigosa para ela mesma e para os outros. O médico de bordo, um homem de uns 50 e poucos anos com barba grisalha e olhos cansados, tentava se soltar do aperto de ferro da minha nora. Senhora, por favor, se acalme. A senhora não pode simplesmente invadir a área VIP dessa forma. O senhor não entende. Otávio interrompeu, ofegante de tanto correr. Ele avançou na minha direção, mas parou a alguns passos de distância, como se tivesse medo de que eu mordesse. Ela está em surto psicótico, delirando. Diz que é dona desse navio. Tem demência, doutor. Demência progressiva com delírios de grandeza. Kênia apontou o dedo para mim, a unha com esmalte descascado tremendo no ar. Olha para ela, sentada aí como uma rainha, mexendo em papéis, fingindo que é empresária. Ela roubou nosso dinheiro. Trancou a gente no porão. Inventou essa história toda de grupo de navegação. Aplica uma injeção nela, doutor. Haloperidol, diazepam, qualquer coisa. Precisa ser sedada antes que faça mais besteira. Eu tirei os óculos de leitura devagar e coloquei sobre a pilha de documentos. A cena era quase cômica. O plano deles era transparente como água de nascente e igualmente frágil. Se não conseguiam me convencer, se não conseguiam me intimidar, só restava um caminho: me declarar louca. Se um médico documentasse surto psicótico e delírio, eles, como parentes mais próximos, poderiam pedir curatela de emergência. E curatela significava acesso às contas, direito de assinatura, controle sobre a velha maluca. Era a última cartada deles. Tudo ou nada. Doutor, eu exijo que o senhor documente a condição dela. Kênia continuou vociferando, cuspindo saliva. Precisamos de um laudo médico para o pedido de interdição. Temos que proteger o patrimônio dela antes que ela doe tudo num acesso de loucura. Ela não sabe onde está. O médico finalmente conseguiu arrancar a manga do jaleco das garras de Kênia. Ajeitou o tecido, endireitou o estetoscópio pendurado no pescoço e deu um passo à frente. Tirou os óculos de aro fino e limpou as lentes com um lenço que puxou do bolso. Otávio olhou para ele com esperança. Vamos, doutor, pergunta para ela. Pergunta de quem é esse barco. O senhor vai ver que ela está completamente fora da realidade. O médico suspirou pesadamente. Colocou os óculos de volta no rosto e ergueu os olhos para mim.
e naqueles olhos eu vi faíscas de diversão que ele tentava esconder atrás de uma máscara profissional. Boa tarde, Dona Odília, ele disse numa voz mansa e calma. Como está a pressão hoje? O comprimido da manhã ajudou? O silêncio que caiu na biblioteca foi ensurdecedor. Kênia congelou com a boca aberta. Otávio piscou como se tivesse levado um tapa de uma mão invisível. Boa tarde, Dr. Bittencourt, respondi, permitindo um leve sorriso nos cantos dos lábios. Obrigada por perguntar. A pressão está normal, 120 por 80. O ar do rio faz maravilhas. Pena que alguns passageiros façam barulho demais. Otávio gaguejou. Dr. Bittencourt? Vocês se conhecem? O médico se virou para eles. Toda a suavidade sumiu do rosto. Agora, ele olhava para o casal como quem olha para a sujeira grudada na sola do sapato. Jovens, ele pronunciou num tom gelado. Eu sou médico pessoal da Dona Odília há 22 anos. Acompanhei a reabilitação dela depois do derrame do marido. Monitoro a cardiologia dela. Conheço cada pinta no corpo dela e cada neurônio no cérebro dela. Ele deu um passo na direção de Otávio, e meu filho recuou, batendo as costas na estante de livros. O senhor está afirmando que sua mãe tem demência? O Dr. Bittencourt continuou, a voz cortando como bisturi. Curioso. A última ressonância magnética dela mostrou que os vasos cerebrais estão em melhor estado que os de vocês dois, a julgar pela idiotice que acabaram de fazer aqui. A mente dela está mais lúcida que a de qualquer capitão deste rio. Kênia agarrou a cabeça, escorregando pelo batente da porta. Mas a gente não sabia... Ela sussurrou. Como é que... Não sabiam? Eu interrompi, sem me levantar da poltrona. Porque vocês nunca se importaram. Durante 20 anos, o Dr. Bittencourt veio à nossa casa uma vez por mês. Vocês alguma vez perguntaram de quem era o carro no portão? Alguma vez perguntaram que remédio eu tomo? Quem cuida da minha saúde? Não. Vocês só enxergavam vocês mesmos. O Dr. Bittencourt tirou um bloco de receituário do bolso do jaleco, escreveu algo rapidamente, arrancou a folha e estendeu para Otávio. O que é isso? Meu filho perguntou, olhando para o papel sem entender. A conta, o médico explicou graciosamente. Por uma chamada de emergência falsa de um especialista sênior fora do horário, para uma consulta não agendada de avaliação de saúde mental. A saúde mental da paciente está perfeita. O meu tempo, no entanto, é caro. Otávio olhou para o número escrito no papel. O rosto dele ficou cinza. R$ 2.500? Ele gemeu. A gente não tem dinheiro. Os cartões estão bloqueados. Problema de vocês. O Dr. Bittencourt deu de ombros e virou as costas. A conta será anexada à dívida da cabine. Se não pagarem antes de desembarcar, vão explicar para a polícia no porto. Ele piscou para mim e saiu da biblioteca, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Fiquei sozinha com eles. Duas figuras quebradas no meio do luxo que tanto cobiçaram, mas que os tinha rejeitado. Saiam, eu disse, colocando os óculos de volta e voltando aos meus documentos. E fechem a porta do outro lado. Otávio puxou Kênia pela mão. Ela andava como uma sonâmbula, olhando para o vazio. Saíram arrastando os pés, e o clique da fechadura soou como o último prego no caixão das esperanças deles. Olhei pela janela. A margem estava se aproximando. Árvores ressequidas, um cais de madeira velha e uma placa desbotada que eu mal conseguia ler à distância. Chique, chique. O barco estremeceu por inteiro e parou, encostando suavemente nos para-choques de borracha do cais. O ronco dos motores diminuiu até virar um sussurro, substituído pelo som do vento nos arbustos secos e pelo grasnar de umas garças que sobrevoavam o rio. Chegamos a Xique-Xique, um porto esquecido no interior da Bahia, a centenas de quilômetros de qualquer cidade grande, no meio de estradas de terra esburacadas e paisagem de fim de mundo. Eu estava na saída principal do deck inferior, vestindo meu blazer de linho bege e o lenço de seda no pescoço. Ao meu lado, de braços cruzados, o chefe de segurança formava uma parede de músculos e autoridade. Otávio e Kênia apareceram no corredor 1 minuto depois. Estavam acabados.
Roupas amarrotadas, olheiras fundas, trejeitos nervosos. Quando viram a porta aberta e eu parada ali, Otávio abriu um sorriso hesitante. Esperança idiota brilhou nos olhos dele. A esperança tola de uma criança que acha que depois do castigo vem o doce. Mãe, ele sorriu, incerto. A gente chegou. É uma excursão? A senhora resolveu nos perdoar e levar para conhecer as vilas históricas do Rio? Dizem que a história aqui é muito rica. Kênia estava calada, olhando desconfiada para a passarela aberta que levava ao cais. Esta é a parada de vocês, eu disse secamente. Desembarquem. O sorriso de Otávio vacilou. Como assim, mãe? Desembarcar aqui? Para passear? Vocês não precisam voltar para a cabine. O chefe de segurança já providenciou tudo. Empurrados pelo olhar pesado do segurança, eles deram passos hesitantes pela passarela de metal. Desceram devagar, olhando para trás a cada segundo, esperando que eu risse e dissesse que era brincadeira. Quando os pés deles tocaram o concreto rachado do cais, eles viram. Bem na frente deles, amontoadas de qualquer jeito, estavam as malas. 4 malões enormes de plástico que eles tinham arrastado tão orgulhosamente pelo porto de Petrolina. Ao lado, uma pasta com a conta do médico e o aviso de despejo. Otávio congelou. Olhou para as malas, depois para o cais deserto onde não havia táxis, ônibus, nem uma alma viva além de um cachorro vira-lata farejando um poste. Ergueu os olhos para onde eu estava, apoiada no corrimão do deck. Mãe! Ele gritou, a voz quebrando num guincho. O que significa isso? A senhora está nos largando aqui? A gente não tem dinheiro, os cartões estão bloqueados. Como vamos voltar para casa? São mais de 500 quilômetros. Kênia agarrou a alça de uma mala como se fosse uma âncora. Você não tem esse direito! Ela berrou, batendo o pé no concreto. Isso é o meio do nada. A gente vai morrer aqui. Não tem nada, nem posto de gasolina. Eu olhei para baixo. Para eles. Daquela altura pareciam muito pequenos. Não mais os predadores que envenenaram minha vida, mas insetos miúdos e agitados. O vento do rio bateu no meu rosto, quente e pesado, cheirando a liberdade e a lama de margem. Vocês me disseram antes de partir. Eu falei, a voz amplificada pela acústica do rio e ecoando pelo cais, que não tinha dinheiro. Que não dava para levar a mãe de vocês. Disseram que eu não cabia no orçamento. Fiz uma pausa para que cada palavra entrasse na consciência deles. Pois agora vocês não têm dinheiro, e vocês não cabem no orçamento para continuar essa viagem. Mamãe está devolvendo o favor. A passarela começou a se erguer com um rangido metálico. Os tripulantes já estavam recolhendo as amarras. Não, pare! Você não pode fazer isso! Otávio correu para a passarela, mas ela já estava alta demais para alcançar. Ele pulou, tentando se agarrar na grade, mas um marinheiro gentilmente o empurrou de volta para o cais. Nos perdoe, a gente devolve tudo. Trabalhamos a vida inteira para pagar, meu filho implorou, as lágrimas finalmente correndo pelo rosto. Por favor, mãe, a senhora não pode nos abandonar assim. Vocês são jovens e saudáveis, respondi calmamente. Têm braços e pernas. Arrumem emprego ou peçam carona. Afinal, vocês sempre disseram que eram independentes, que conquistaram tudo sozinhos. Aqui está a chance de provar. A passarela travou no lugar com um estrondo. Os motores do Carranca Dourada rugiram, transformando a água escura em espuma. Para! Para, sua bruxa velha! Kênia perdeu completamente o controle. Arrancou um sapato do pé e arremessou contra o barco. A sandália voou, girou no ar e caiu na água com um splash patético. Eu te amaldiçoo. Você vai morrer sozinha. Ninguém vai chorar no seu enterro. Eu nem pisquei. Os gritos deles foram ficando mais fracos, engolidos pela distância e pelo ronco do motor. Vi as 2 figuras encolhendo no cais, cada vez menores. 2 pontinhos ao lado de uma pilha de malas inúteis, num lugar estranho, sem um centavo no bolso. Virei as costas para a margem. O passado ficou lá, no concreto rachado. O capitão Emerson se aproximou, tirou o cap e me olhou com uma pergunta silenciosa.
Rota para Petrolina, dona Odília? Voltamos ao cronograma normal? Olhei para a frente, onde o rio se alargava e desaparecia num horizonte infinito. O céu estava clareando, raios de sol furando as nuvens e pintando a água de prata e ouro. Não, capitão, eu disse, e os cantos da minha boca se curvaram. Dane-se o cronograma. Respirei fundo. O ar era doce, carregado de cheiro de mato e de água. Muda o curso, Emerson, para o norte, até Pirapora, em Minas Gerais, até a nascente navegável do Velho Chico. Ele ficou surpreso, mas um brilho de aventura acendeu nos olhos dele. Isso são mais 2 semanas de viagem. O que a gente foi esquecer lá? Eu sempre sonhei em ver a vegetação das margens do Alto São Francisco, respondi. Dizem que quando chegamos perto de Minas, as árvores ficam mais verdes, a água mais clara. Eu adiei esse sonho por 30 anos. Primeiro o trabalho, depois o marido, depois o filho, depois os netos que nunca vieram. Olhei para ele e dessa vez o sorriso era de verdade. Largo, livre, sem medo. Chega de adiar, capitão. A vida é agora. Senti algo quente, enorme, esquecido subindo no meu peito. Não era uma risadinha, não era um sorrisinho. Joguei a cabeça para trás e ri. Uma gargalhada de liberdade, alta, pura, cristalina, que voou sobre o São Francisco e espantou as garças. Ri da minha cegueira antiga, ri da ganância deles, ri do absurdo da vida, ri de felicidade. Eu tinha dinheiro, eu tinha um barco, e eu tinha um rio inteiro de tempo pela frente. Minha vida não estava terminando, estava apenas começando. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.